Evangelho de Lucas, capítulo 15. Amém? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou, versículo 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas, da comida que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matam um bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Pai, nessa noite, nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. E nós, nessa noite, viemos à Tua casa para isso. Então nós te pedimos, Pai, fala conosco, responde a nossa oração, nos dá a direção que precisamos, que a Tua palavra venha trazer cura à nossa alma e ao nosso corpo físico, Deus, que a Tua palavra seja seguida de sinais e prodígios para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos, Pai, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Nesse texto, querido, nós vemos a história de um pai e seus 2 filhos. E nós vemos nesse texto, como nós ouvimos no domingo, né, que o pastor Roberto pregou aqui para nós, perguntando que servo ou que tipo de servo nós temos sido. E eu entendo que Deus quer que nós sejamos filhos servos. Deus não quer simplesmente que chamar pessoas para serem trabalhadoras no seu reino. Deus, Ele enviou a Jesus para nos salvar, para nos tornar filhos de Deus. Não servos de Deus, mas filhos. Então a primeira consciência que nós temos que ter ao servir a Deus é que nós precisamos entender isso, que nós somos filhos.
independente do que você tenha feito no seu passado, independente da sua realidade hoje, se você entregou a sua vida a Jesus, Deus, Ele te quer como filho dele. Essa é a primeira consciência que nós temos que ter. E nesse texto que nós vemos dois filhos que tinham um mesmo pai. E eu entendo que Deus espera que nós tenhamos um pouco da característica de um e um pouco da característica de outro. Por quê, querido? Porque todos dois aqui tinham certas falhas que não deve ter nos nossos corações, para que nós possamos servir a Deus com total alegria e de fato possamos agradar o coração do nosso Senhor. Então, quando eu olho para esse texto, eu olho primeiro para o filho mais novo, porque é o que ele fala primeiro aqui, vamos seguir uma ordem do texto. O filho mais novo, ele tinha essa consciência de que ele era filho. Eu estava meditando, fui ler essa passagem de novo, eu falei um pouco dela na segunda-feira, mas fui ler de novo, fui pensar, fui estudar de novo, e eu percebi, por isso até eu frisei um pouco quando falava sobre ele, esse filho chamou o Senhor de pai várias vezes. Quando ele foi pedir a sua herança, ele falou com ele: pai, eu quero a minha herança. Quando ele caiu em si, ele pensou o quê? Na casa do meu pai. Ele não pensou na casa do meu Senhor, na casa do homem de onde eu saí, não, na casa do meu pai. Quando ele falou consigo mesmo e meditou no que ele iria falar para o pai, ele falou: vou lá falar com o meu pai. Pai, eu pequei diante de Deus e do Senhor. Então aquele jovem, ele tinha uma consciência muito clara de que ele era filho. Ele tinha uma consciência muito clara de que ele tinha uma filiação, ele tinha um pai. E isso me mostra também que ele tinha um certo relacionamento afetivo. Porque você sabe que pai é muito mais do que simplesmente você botar uma criança no mundo. Pai exige um relacionamento, exige uma proximidade. Então, esse filho me dá a entender que ele era mais próximo do pai. Isso que é algo que todos nós temos que buscar nas nossas vidas. Ter a consciência de que nós temos um pai. Um pai, como o pastor Roberto falava aqui no ofertório, de nós crermos que na hora da dificuldade o nosso pai vai nos ajudar. Você leu aí junto comigo no texto, na hora que veio a fome sobre aquela cidade, ninguém ajudou aquele jovem. Talvez na hora da sua maior aflição hoje, ninguém esteja te ajudando. Eu quero te lembrar, meu irmão, minha irmã, você tem um pai ainda que está no céu. Talvez o seu pai terreno já tenha até sido levado pelo Senhor, mas você ainda tem um pai celestial que cuida de você, que vê o seu sofrimento, e Ele está dizendo para você: ainda que ninguém te ajude, ainda que todos te esqueçam, eu, o Senhor, seu pai, ainda estou disposto a te ajudar, ainda estou disposto a tirar você dessa situação de fome, de escassez, para que você viva em abundância. Só precisa voltar. Amém? Então a primeira coisa que eu vejo nesse filho é isso: ele tinha consciência de que ele era filho, querido. Uma segunda coisa que eu vejo nesse jovem ainda, é que por entender que ele era filho, ele sabia que ele tinha uma herança. Você entende que por ser filho, você tem uma herança de Deus para a sua vida? A Bíblia diz que nós somos herdeiros, nós somos co-herdeiros com Cristo de Deus. Então, juntamente com Cristo, nós recebemos também uma herança. Juntamente com Cristo, nós recebemos também direito à bênção. Juntamente com Cristo, nós recebemos também direito a recebermos os milagres e as vitórias que Deus tem para todos aqueles que estão em Jesus. Então eu tenho uma herança, você tem uma herança, eu tenho direito à bênção, eu tenho direito a viver o melhor de Deus nessa terra. Nós temos uma herança dada por Deus. Mas o que eu vejo nos dias de hoje, e foi um dos motivos que me fez voltar a esse texto, é que muitas pessoas hoje têm essa consciência de que são filhas e são herdeiras. Eu acho até interessante, porque a gente às vezes até comenta, né, que os louvores de hoje,
as músicas de hoje falam muito dos direitos que nós cristãos temos por termos a Jesus como nosso Salvador. Mas nós olhando isso, nós vemos que a nossa geração tem muito essa consciência dos seus direitos e da sua herança. Mas nós perdemos a nossa responsabilidade diante dos nossos deveres. Nós entendemos que somos filhos. Nós entendemos que nós somos herdeiros. Mas nós temos perdido a nossa responsabilidade diante daquilo que nós devemos fazer. Diante da nossa responsabilidade, daquilo que Deus confiou a nós. Esse filho mais novo, ele tinha toda essa consciência de herança, ele sabia que tinha uma herança, e a Bíblia nos dá a entender que esse homem ele era rico, então não era uma herança pequena, assim como nós. Você não tem uma herança pequena, é uma herança abençoada já para essa terra, e tem a promessa da vida que vem após a nossa morte. Então é uma herança muito rica, muito abençoada, mas para toda a grande bênção vem uma responsabilidade. Se você leu aí no texto, eu não reparei em nenhuma parte dizendo que esse filho mais novo ajudava em alguma coisa no trabalho de casa. Eu não vi nenhuma parte aí do texto dizendo que ele ajudava nos trabalhos da casa, da família, na empresa do pai, eu não sei, a Bíblia não diz que no campo, como diz que o outro irmão estava. Ou seja, ele queria só receber, ele queria só desfrutar da intimidade com o pai, da amizade com o pai por um período de tempo, mas a responsabilidade com aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele, ele não tinha. Uma responsabilidade, como o Senhor Jesus diz, quando ele é encontrado por José e Maria lá no templo, quando estava com 12 anos, lá em Lucas capítulo 2, ele falou: vocês não sabiam que eu tinha que cuidar dos negócios do meu pai? Então esse filho mais novo, ele queria só herança, ele queria só ser abençoado, ele queria só receber vitória, ele queria só ver milagres, ele queria só ver bênçãos acontecendo na vida dele. Mas na hora de se envolver com os negócios do pai, na hora de se responsabilizar com os seus deveres, ele fugiu. Isso acontece hoje na igreja. A gente vê os shows gospel aí, nesses DVDs que esses irmãos gravam, nada contra isso, e você vê uma multidão lá cantando dos direitos que tem, da herança que recebeu do Senhor, dos milagres que querem receber. Mas quando a gente vai olhar para as pessoas que têm um compromisso com a obra, quando a gente vai olhar para as pessoas que têm um compromisso em levar o ministério à frente, as pessoas que têm um compromisso com os deveres dos negócios do Pai Celeste, cadê essa multidão? Cadê essa multidão, queridos? Fogem, somem, desaparecem. Vamos marcar um congresso de mulheres, cadê as mulheres que vão? Vamos fazer um evangelismo para abençoar as pessoas que não conhecem a Jesus, cadê as pessoas que vão distribuir um folheto? Vamos pedir ofertas e dízimos na igreja, cadê os irmãos que participam com fidelidade nos seus dízimos e ofertas? Responsabilidade que Jesus colocou nos nossos corações: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, uma responsabilidade, um dever de todo cristão. Mas que nós queremos só receber aquela parte dos sinais, quando diz que estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Eu não quero expulsar demônios, eu quero que se tiver algum demônio na minha vida, alguém expulse. Eu quero ver os sinais dessa forma. Mas Deus não quer isso de mim, de você. Deus quer que você expulse os demônios. Deus quer que você imponha as mãos e as pessoas sejam curadas. Deus quer que você faça a obra de Deus, os seus deveres. No caso desse filho aqui, o mais novo ainda, eu não vou nem dizer que nós que já estamos aqui na igreja, que você está desperdiçando desenfreadamente, como o texto que ele usou aqui, o termo que ele usou,
em outras Bíblias está dissolutamente, eu não vou dizer que você está desperdiçando a herança de Deus desenfreadamente com coisas erradas. Mas às vezes nós estamos jogando fora tudo aquilo que Deus nos deu, com coisas até lícitas, mas estamos desperdiçando a nossa herança, estamos desperdiçando o nosso tempo, estamos desperdiçando aquilo de melhor que Deus tem dado a nós. Queria falar aqui, tem algumas pessoas um pouco jovens, como eu, sou um cara bem jovem. O tempo não volta, queridos. O que a gente mais ouve dos jovens hoje é: não, quando eu ficar mais velho, eu sirvo ao Senhor. Entenda, querido, que a Bíblia diz que nós devemos trazer as nossas primícias ao Senhor. E quando fala de primícia, eu não estou falando só do seu dinheiro, mas estou falando da sua vida. Se você está conhecendo a Jesus jovem, traga a sua primícia na sua juventude e consagre ao Senhor, entregue ao Senhor, deixa Deus te usar na sua juventude também. Hoje, que nós estamos vivendo um tempo assim, as pessoas só querem receber, como diz lá em Provérbios, filhos da sanguessuga, é só me dá, me dá. E nós vemos que esse filho mais jovem, esse filho mais novo, teve essa consciência. Até que um dia, quando tudo lhe faltou, até que um dia, quando ele estava quase até beirando a morte, veio a consciência dele que o pai ainda estava vivo e poderia resgatá-lo. Que o pai poderia transformar novamente a vida dele, que ele tinha um lugar para voltar. E muitas vezes, queridos, isso acontece com a gente também. Quando nós temos um impacto com a morte, às vezes nos traz um despertamento, uma consciência de que nós não somos eternos. Você já ouviu várias histórias, poderia contar aqui várias, de pessoas que passaram por um grave problema de saúde, foi parar no CTI, teve até uma parada cardíaca, morreu e ressuscitou, e depois daquela experiência, elas foram impactadas com aquilo ali, passaram a entender: eu preciso mudar a minha vida, eu preciso voltar a fazer aquilo que era certo. Quantas pessoas passam por um acidente automobilístico, por exemplo, e ao saírem dali livres, com vida, elas falam: não, preciso mudar de vida, eu preciso voltar para Jesus. Quantas pessoas fazem isso? Meu irmão, minha irmã, que não seja necessário um impacto desse nas nossas vidas para que possamos voltar ao Senhor. Se Deus está trazendo essa palavra aos nossos corações, já é uma oportunidade de nós consertarmos a nossa consciência, já é uma oportunidade de nós voltarmos o nosso caminho e consertarmos aquilo que precisa ser consertado. Já é uma oportunidade de voltarmos para a casa do Pai, voltarmos para o centro da vontade de Deus, com uma disposição de nos envolvermos com os negócios do Pai, com uma disposição de ajudar no serviço, no trabalho, naquilo que Deus está fazendo nessa terra. Porque foi essa a disposição que esse jovem teve. Ao ter um encontro com a sua consciência, ele pensou: eu vou voltar para a casa do meu pai. E ao voltar para a casa do meu pai, eu vou voltar para servir. Eu vou voltar para trabalhar. Eu vou voltar para ajudar a promover os negócios do meu pai. Eu peguei parte da minha herança e desperdicei tudo, gastei tudo, acabei com o dinheiro dele, então eu vou ajudar a recuperar um pouco daquilo que eu desperdicei. Quantos de nós que desperdiçamos tanta graça de Deus quando a gente foge da presença do Senhor? E nós podemos recuperar isso de uma certa forma, fazendo a obra de Deus, dando de graça a misericórdia que nós recebemos de graça. Aquele jovem voltou com essa consciência de servir, de ajudar, de se envolver. Como nós precisamos, querido, de uma igreja que tenha essa consciência de voltar a servir. Nós vivemos hoje numa realidade em que a igreja, de forma geral, ela quer ser servida.
quando todos nós fomos chamados ao serviço. Eu amo o texto quando o próprio Senhor Jesus, o Rei da Glória, o Todo-Poderoso, aquele que é Deus e tinha direito por herança, por ter criado a humanidade, ele tinha o direito de ser servido. Mas ele mesmo diz no Evangelho de Lucas: eu, o Senhor, não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a vida em resgate de muitos. Se ele, o Senhor, veio para servir, o que nós estamos esperando, que se ele que é o Senhor serve, nós também estamos aqui para servir ao Senhor, servir uns aos outros e debaixo da graça e do poder de Deus, pregar o Evangelho e servir a esse mundo que está carente de Deus, levando para ele uma mensagem, levando para o mundo uma esperança. Cadê aqueles que querem servir ao Senhor hoje? Cadê aqueles que vão servir ao Senhor hoje? Estou meio preocupado. Eu só ouvi uns 2 améns assim, eu não sei. Eu vou pedir para levantar a mão, então que eu não estou escutando a sua voz. Vou pedir para levantar a mão. Cadê os irmãos que vão servir ao Senhor hoje? Que vão ser instrumentos da graça de Deus hoje? Que vão cooperar com os negócios do Pai hoje? Precisamos, queridos. Às vezes a gente esquece que Paulo morreu. Às vezes a gente esquece que Silas, que Pedro, que Tiago morreram. Hoje a igreja é feita por quem? É composta por quem? Por nós. Com quem Deus conta? Com a gente. Isso não é maravilhoso? Deus contar com você. Ele poderia contar com gente tão melhor do que a gente, mas Ele conta conosco para fazer o reino ser expandido. Ele conta conosco para fazer a glória, o reino dele se manifestar nessa terra. Ele conta conosco para fazer a sua obra. Isso me anima, querido, porque Deus não precisava da gente. Ele é todo poderoso, Ele poderia fazer tudo sozinho. Além disso, tem miríades e miríades de anjos lá no céu. E a Bíblia diz que eles anseiam por pregar o Evangelho. Mas esse privilégio foi dado só a nós, seres humanos. Aquilo que os anjos de Deus anseiam fazer, eles não podem. E esse privilégio foi dado a mim e a você. Vamos aproveitar a nossa oportunidade enquanto nós estamos nessa terra, meu irmão. Porque quando nós formos para o céu, lá não haverá sabedoria, lá não haverá obra, lá não haverá ninguém para ganhar para Jesus. Enquanto nós estivermos aqui, vamos nos envolver com os negócios do Pai. Mas é interessante que, ao voltar, esse primeiro filho, por ter cometido a besteira que cometeu, me dá a entender que ele perdeu um pouco dessa consciência plena de ser filho. E aqui eu queria fazer uma pergunta. O que hoje você tem feito ou fez que faz com que você não se sinta filho de Deus, filha de Deus? Preste atenção no que eu estou dizendo. Todos nós pecamos. Todos nós falhamos em alguma forma. Todos nós, de alguma forma, como esse filho mais novo, pedimos a nossa herança e fomos fazer aquilo que nós queríamos fazer. E quando assim fizemos, quebramos a cara. Pecamos. Nos chafurdamos na lama, como esse jovem estava aqui chafurdado, não só na lama, mas no chiqueiro dos porcos, na lama dos porcos, que é pior ainda, que mistura fezes com a sujeira do porco. Imagina aquela situação. Todos nós, que às vezes olhamos para esse jovem e pensamos só nas pessoas lá de fora, mas todos nós, em algum momento da vida, pedimos a nossa herança para fazer aquilo que nós queríamos. E enfrentamos um sentimento de ter feito coisas erradas e precisar voltar e encarar o Pai novamente. É aquilo que a Bíblia chama de arrependimento. A gente erra, a gente falha, mas
tem que orar novamente, se apresentar de Deus e falar: Pai, me perdoa, eu pequei mais uma vez. Mas às vezes aquilo que nós fazemos na nossa própria consciência é algo tão grave que parece que nós só vamos receber um meio perdão. Não, Deus vai me perdoar, mas não vai me receber como filho novamente. Deus vai me perdoar, mas eu não vou ter acesso a Deus novamente. E aqui nesse texto nós vemos que esse filho talvez tenha se sentido assim, por causa das falhas que cometeu, por causa dos erros que cometeu e ter fugido da casa do pai, ter ido para um lugar distante, ter gastado tudo. E aí eu te pergunto, por que você hoje não se sente filho de Deus, meu irmão? Por que você hoje não se sente filha de Deus, minha irmã? Será que o perdão de Deus é um meio perdão? Quando nós não recebemos o perdão de Deus, ou não acreditamos no perdão pleno de Deus para as nossas vidas, em outras palavras, sabe o que nós estamos dizendo? Que o sacrifício de Jesus na cruz não foi suficiente. Eu quero dizer para você o que a Bíblia diz. O sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário é suficiente para perdoar totalmente, plenamente os nossos pecados. Não tem pecado que nós possamos cometer que o sangue do Senhor Jesus não possa purificar. Ele mesmo disse na sua palavra: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar, não de alguma, não da maioria, mas de toda a injustiça. Eu não sei o que você pode ter cometido, meu irmão, que você se sinta um filho menor, um filho esquecido, um meio filho de Deus, mas eu venho aqui trazer a palavra de Deus para você, que é: Jesus te ama, Deus te ama, e Ele te recebe como filho. Nessa noite, não se afaste, não fique de longe. Deus está te chamando para perto, dizendo: venha, filho amado, porque eu te recebo. Ainda que você tenha cometido pecados, ainda que você tenha se chafurdado na lama, eu estou aqui para com meu sangue lavar os teus pecados, levantar e restaurar a sua vida, para que você se sinta amado novamente. Aleluia! Esse filho então volta para a casa do pai. Aqui eu queria fechar um parêntese para abrir a vida do filho mais velho. Depois eu vou voltar no filho mais novo, mas eu queria falar sobre o filho mais velho. O filho mais velho, em contrapartida, era um jovem que se envolveu em todos os negócios do pai, que estava no campo trabalhando, se esforçando, dando o seu melhor para fazer os negócios do pai prosperarem. Mas eu também fui prestar atenção no texto. Depois você presta atenção. O filho mais velho não chama o pai de pai uma vez. O filho mais velho não chama o seu irmão de irmão uma vez. E Deus, Ele é tão misericordioso que quando Ele vai falar com o servo, com o empregado, o servo vai lá e fala com ele: ó, o teu pai está fazendo uma festa porque o teu irmão voltou. Meio que já alfinetando ele que o pai era pai dele, mas ainda assim parece que aquele jovem não se sentia filho. Ele trabalhava, ele se esforçava, ele ajudava, mas ele não se sentia filho. Ele não se sentia talvez amado, pertencente à família. Nessa noite, quantas pessoas nós temos na igreja assim também? Elas trabalham, elas se esforçam, às vezes são as primeiras a chegar, as últimas a sair. A gente fala: vai ter congresso disso, a pessoa se inscreve. Vamos fazer um evangelismo não sei aonde, a pessoa se envolve e vai. A gente precisa de uma oferta, a pessoa dá oferta. Mas tudo isso muitas vezes é para talvez preencher um vazio no coração dela, não se sentir filha. Então tenta compensar esse vazio no coração com o seu serviço, com a sua contribuição, com a sua ajuda. Não que ajudar seja ruim, querido, é importantíssimo, é muito bom. Mas nós precisamos ajudar com essa consciência de que somos filhos.
nós precisamos ajudar com essa consciência de que Deus nos ama. Nós precisamos ajudar, mas com essa consciência de que nós fazemos parte de uma família. Aquele jovem talvez se sentisse isolado, afastado, distante. E quantos de nós não nos sentimos assim muitas vezes? Ah, o pastor não me vê na igreja. Ah, o líder não me vê na igreja. Ninguém me vê na igreja. Ninguém vê o meu serviço na igreja. E isso vai nos isolando, isso vai nos afastando. E como a gente já aprendeu aqui, independência no reino de Deus é morte. Como a gente já aprendeu aqui na igreja, uma das atitudes do diabo é nos afastar, porque o diabo, o lobo, só ataca as ovelhas que estão isoladas do rebanho. O lobo não ataca a ovelha que está junta, a ovelha que está dentro da congregação, que se sente parte, que está unida. Esse jovem, com o seu serviço, talvez tentando compensar uma falta de amor que ele tinha do pai, ou não se envolvia com o pai direito, ele servia, ele ajudava. Nessa noite, meu irmão, quero dizer para você que você também é amado. Talvez algumas pessoas aqui, nós pastores, talvez alguns líderes, não estejam vendo o teu serviço. Talvez agora não. Mas na hora certa, Deus vai fazer com que os nossos olhos cheguem até você. Mas ainda que os nossos olhos não cheguem, eu quero dizer que existe um Deus do céu que está vendo o teu serviço. Existe um Pai que é o teu Pai, que te ama, que tem o melhor para a sua vida, e Ele está vendo o seu serviço, Ele está vendo a sua dedicação. E lembre-se, acima de tudo, você não está servindo aqui a Roberto Leal, nem a João Paulo, nem Rafael, você está servindo ao Pai, e é importante é que Ele veja o teu serviço, e Ele com os seus olhos está vendo a sua vida e o seu serviço em todo o tempo. Eu não vejo a hora que você chega na igreja, mas Deus vê. Eu não vejo a hora que você chega para servir a Deus, mas Deus vê. Eu não vejo a sua dedicação na sua casa, mas o Pai está vendo. E Ele me trouxe aqui nessa noite para dizer isso. Eu estou vendo o teu serviço, eu estou vendo a sua dedicação, eu estou vendo o seu esforço. Mas você precisa me ver como seu Pai também. Você precisa entender que eu te amo. Você precisa entender que você não está aqui só para servir, para trabalhar, mas você é um filho amado do Pai também. Amém? E aí, diante disso, eu queria também fazer uma pergunta. Aquele jovem, quando seu irmão soube que o irmão mais novo tinha voltado, e tinha uma festa, ele ficou indignado, diz o texto. E aí eu queria te fazer também uma pergunta. O que é que faz com que você não se sinta filho, porque Deus não fez para você? Vou até aumentar um pouco. Por que você não se sente como filho de Deus por algo que Deus não fez para você, mas fez para o outro? Porque muitas vezes essas são as perguntas que nós ouvimos. Ah, pastor, por que Deus fez para fulano e não fez para mim? Por que Deus deu um bezerro para o mais novo que voltou? Por que eu não tive um bezerro para mim? E isso, houve um conflito dentro de casa, que aquele filho não quis participar da festa, porque não tinha recebido um bezerro que o outro irmão tinha recebido. Por que hoje, meu irmão, algo que Deus fez na vida do outro está te perturbando tanto? Porque não fez na sua? E aqui, eu queria já caminhar para o final. Queria olhar e perceber, se você olhar para o texto, o pai, ele teve a mesma reação com os dois filhos. O filho mais novo, quando voltou para casa,
O pai o viu de longe. E o texto diz que o pai fez o quê? Ficou esperando até ele chegar? Não. O pai foi até ele. E a Bíblia diz até que ele foi correndo. E eu fui ler os comentaristas falando sobre esse texto. É interessante porque o pai ali estava quebrando todos os protocolos. Porque não era comum um senhor de idade sair correndo pela cidade, pelo caminho, para poder receber alguém. Então ele quebrou todos os protocolos para ir atrás de um filho. Para demonstrar o seu amor, para demonstrar a sua recepção, para demonstrar a sua alegria. E aí eu achei interessante porque o que o filho mais novo precisava? Ele já tinha uma consciência interior de que ele era filho. Mas ele precisava então que fosse demonstrado, ele queria voltar como trabalhador. Então ele precisava que fosse demonstrado na vida dele, para os demais servos do pai, que ele era filho. Então o que o pai fez? Mandou trazer roupas, mandou trazer anel, mandou trazer sandália. Por quê? Porque o pai já tinha recebido como filho, mas ele queria que o próprio filho e todos os demais trabalhadores percebessem que aquele não era mais um trabalhador qualquer. Aquele era o filho do dono da propriedade, aquele era o filho do dono de todas as coisas. Então ele restaurou o filho na sua necessidade. Talvez você aqui hoje precise disso, meu irmão. Você chegou aqui meio carente, pensando, meu Deus, eu só estou aqui para servir, eu não sirvo para nada, eu errei, eu pequei, eu fiz coisas erradas, Deus não vai mais me receber como filho, e eu vim aqui nessa noite para dizer para você, o Pai já te recebeu como filho, e Ele vai trocar as suas vestes, vai tirar essas vestes de pecado, essas vestes sujas, essas vestes lameadas, vai lavá-las no sangue de Jesus, vai te dar vestes novas, vai te dar vestes lavadas, vai colocar no seu dedo um anel de autoridade, vai colocar nos seus pés uma sandália, um sapato, que quer dizer que você não é mais escravo, mas você é filho. Deus vai restaurar a sua imagem diante das pessoas, porque diante dele você é filho. Não é porque se afastou que deixou de ser filho, não, nós somos filhos de Deus. E além disso, além de restaurar a autoridade, o pai vai lá e ainda manda fazer uma festa. Agora você imagina, estava pensando aqui agora, imagina, o cidadão que estava para comer a comida do porco, de repente tem aquela churrascada, para quem veio andando aquela estrada toda, estava cheio de fome, participar de uma festa era tudo o que ele precisava, tanto para o seu autoestima, quanto para a sua alimentação também, que ele já está com muita fome. Participou daquela churrascada, o pai começou a apresentar a ele a todos os demais servos, mostrando, esse aqui é o meu filho. O pai é orgulhoso, esse aqui é o meu filho. Ele estava morto, mas reviveu, ele estava perdido, mas foi achado, ele é meu filho. Meu irmão, Deus tem orgulho de você, meu irmão. E o que eu estou falando aqui, eu não estou inventando não, Isaías 53 diz que o Senhor Jesus, Ele olhou para o seu penoso trabalho e se alegrou e ficou feliz. Então quando nós voltamos para Deus, quando nós nos entregamos a Deus, Ele se alegra com as nossas vidas. Deus está feliz com você, meu irmão. Deus está feliz com você, minha irmã. Você quer aplaudir? Aplauda o Senhor. Diga graças a Deus, diga muito obrigado, Pai. Já o filho mais velho, ele servia. O filho mais velho, ele já tinha um reconhecimento de todos os servos de que ele era filho do Senhor. Não é à toa que quando ele pergunta para um dos servos o que está acontecendo, o servo responde, o teu pai está fazendo uma festa porque o teu irmão voltou. Ou seja, todos já reconheciam que ele era filho do Senhor. Quem faltava reconhecer? Ele mesmo. Você já reparou? Às vezes você está lá no seu trabalho, você está lá onde você mora, você está no meio da sua família, e todos veem que você é uma bênção.
Todos olhem e veem que você é diferente, que Deus é contigo. E Deus está dizendo para você nessa noite, só falta você reconhecer que eu sou contigo. Todos ao redor já estão vendo que você é abençoado. Todos ao redor já estão vendo que Deus está te ajudando. Todos ao redor já estão vendo que a bênção de Deus, a graça de Deus é sobre você. O pai, sabendo que o filho estava indignado e não queria entrar, o que o pai fez? Assim como com o filho mais novo, ele saiu de casa e foi até o encontro dele, o pai fez a mesma coisa com o filho mais velho. Quebrando também um protocolo. Ele, como o senhor da festa, o dono da festa, o anfitrião, abandonou todos para ir buscar um filho que estava de birra do lado de fora. Eu não sei qual é a situação que você se encontra hoje, meu irmão. Mas eu tenho uma boa notícia para todos nós. Aonde você estiver, o Pai vai ao teu encontro. Aonde você estiver, o Pai não vai desistir de você. Aonde você estiver, se precisar quebrar um protocolo, se precisar quebrar um costume, se precisar quebrar alguma regra, se for necessário para resgatar a sua vida, eu vim aqui da parte de Deus para dizer para você, o Pai está correndo atrás da sua vida. Você que ficou aí no seu lugar encostado, encolhido, hoje eu não quero falar com ninguém, hoje eu não quero apertar a mão de ninguém, eu estou aqui porque eu vim me esconder, eu não quero nem pensar, eu quero desistir dessa igreja, eu quero desistir de Deus. Eu vim aqui para dizer para você, o Pai está indo ao teu encontro. Você pode estar de birra aí do lado de fora, você pode estar lá na estrada escondido, o Pai está te vendo, está dizendo, eu estou indo ao seu encontro para restaurar e resgatar a sua vida, porque tem uma festa para você, tem bênção para você, e essa bênção está do lado de dentro. Com o filho mais velho, o pai teve um outro tratamento, então. O filho mais velho não precisava ser reconhecido diante das pessoas, ele precisava reconhecer que ele era amado, que ele fazia parte da família, que ele era um filho querido. Então o pai faz um outro tipo de tratamento. O que o pai fala para aquele filho mais velho? Primeira palavra que ele diz é, meu filho. Reafirmando a filiação daquele jovem. Reafirmando que ele não era só um trabalhador. Ele precisava de uma afirmação não só externa, pelas suas roupas, pela sua vestimenta, mas o pai reafirmou no coração dele, meu filho. Nessa noite, meu irmão, você que se sente talvez um filho bastardo de Deus, que não seja a minha voz a falar, mas que seja o Espírito Santo a ressoar e a confirmar no teu espírito, testificar no teu espírito, dizendo, você é filho de Deus. Deus não te chama de qualquer um, Deus te chama de meu filho, de minha filha. Uma das funções do Espírito Santo de Deus nessa terra é essa, testificar de que nós somos filhos de Deus, e o Espírito Santo está na tua vida nessa hora, pelo poder da palavra, pelo poder dele próprio, dizendo, você é filho. Para de se sentir abastardo, para de se sentir esquecido, para de se sentir só um servo, só um contribuinte da casa de Deus. Não, Deus não te vê assim. Você é filho, você é filha, você é amado, você é amada, você pertence à família de Deus. Primeiro ele disse, meu filho, confirmando no coração daquele jovem a filiação. Segunda coisa que ele disse foi, você sempre está comigo, tudo, vamos repetir? Tudo que eu tenho é seu. Não era alguma coisa, não era a maioria das coisas. Se nós fôssemos fazer a matemática aqui, se o filho mais novo levou já toda a sua herança, tudo que sobrou era de quem? O mais velho já não tinha feito a separação, a partilha? E aqui, querido, eu queria trazer algo para curar o seu coração. Preste atenção que na resposta que o pai deu ao filho, ele não disse o que normalmente nós faríamos. Se você tivesse 2 filhos e um filho falasse, eu não tenho
você fosse um homem rico como esse aqui, o Senhor deu um boi para fazer um churrasco para o meu irmão. Se você fosse um homem rico, o que você faria? O problema é esse, meu filho, então eu dou um boi para você também. Pai, o Senhor comprou um carro zero para o meu irmão. Eu te dou um carro zero também. Foi isso que o pai fez? Preste atenção, meu irmão. Não é porque Deus deu um boi para o irmão que Ele tem que dar para você também. Não é porque a irmã ganhou um casamento que Deus vai ter que te dar um casamento também. Casamento não é promessa de Deus não, meu irmão. O que o pai disse para o filho, querido? Tudo o que eu tenho é teu. Talvez esse boi que eu dei para o seu irmão é só dele. Mas você tem todas as outras coisas para receber. Às vezes nós só ficamos olhando para aquilo que Deus deu ao irmão. E nos esquecemos que Deus tem poder para nos dar todas as demais coisas. Deus estava curando o coração daquele jovem, dizendo: por que você está preocupado só com um boi que eu dei para o teu irmão, se você tem tudo o resto? Às vezes nós ficamos olhando só as coisas pequenas que Deus dá para uma pessoa. E quando eu falo coisas pequenas, eu não quero diminuir as bênçãos de Deus na vida de ninguém. Mas diante de todo o resto que Deus pode dar para uma pessoa, uma coisa só que Ele dá para outra é coisa pequena. Aquele jovem, meu irmão, estava vivo. Estava na casa do pai, estava feliz, tinha um trabalho, tinha uma renda, tinha um futuro. Tinha tudo na vida dele, por que ficar reclamando por causa de um boi? Meu irmão, minha irmã, nessa noite você é filho de Deus. Deus tem te abençoado com coisas tão maravilhosas. Se você olhar, aqueles moços, o filho mais moço, teve só um boi, enquanto o outro jovem tinha tudo, o resto. Tinha a boiada, ele tinha a plantação, ele tinha tudo. Mas ficou com raiva porque o outro ganhou um boi. Preste atenção, meu irmão, nem tudo que Deus dá a um irmão seu da igreja, Ele vai dar para você. Mas entenda, você é filho dele. E você vai ter todo o resto. Aquele boi é daquele irmão, mas todo o resto, Deus vai te abençoar, Deus vai te promover, Deus vai fazer o melhor por você. Então, às vezes, nós perdemos a festa, no caso desse irmão mais velho, porque a gente fica olhando só o boi que o outro tem e nos esquecemos de todo o resto que temos. Às vezes, por causa de uma possibilidade que foi aberta para uma pessoa, nós ficamos com raiva e perdemos todas as oportunidades que são dadas a nós. O pai foi ali fora falar com aquele filho dizendo: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Nós estamos aqui apenas dando um boi para o teu irmão, mas o restante é tudo teu. Tem muita coisa boa na sua vida e você não está percebendo. Tem muitas coisas melhores na sua vida do que foi dado ao irmão e você não está percebendo. Tem muitas coisas maravilhosas que Deus já nos deu e a gente não percebe e só quer valorizar aquilo que deu para o outro e não deu para a gente. Sabe, aquelas duas crianças é interessante porque elas não têm muita noção do valor monetário das notas. Se você pegar 10 notas de 2 para uma criança, dá para uma criança. Se você pega uma nota de 100 e dá para outra, aquela que recebeu a nota de 100, ela vai achar que recebeu menos. Por quê? Porque ela recebeu uma só, a outra recebeu 10. Às vezes, querido, nós somos como essa criança. O outro recebeu 10 notas de 20. 10 notas de 2. A gente recebeu uma nota de 100, mas acha que recebeu menos do que o outro. Era o caso desse filho mais velho. O outro recebeu só um boizinho. O filho mais velho tinha tudo. E ficou com raiva ainda. Não vou participar da festa, fez birra.
E para a gente terminar, o pai termina dizendo: mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai não queria só reconciliar o filho consigo mesmo, fazendo-se sentir filho do pai, mas ele tinha que reconciliar também o seu filho mais velho com o seu filho mais novo. Então aqui ele traz uma consciência para aquele filho mais velho de que ele tinha um irmão. E não só traz essa consciência, mas ele diz que era necessário se alegrar com a presença e com a volta do irmão. Ou seja, ele diz qual era o sentimento que era para estar no coração do irmão mais velho. E isso aqui que ele traz para nós diversas lições. Precisamos ter esse sentimento de família, de corpo. Precisamos nos alegrar quando quem recebe a bênção é o outro, entendendo que na minha hora também vai chegar. Entendendo que Deus tem o melhor para mim também. Precisamos entender, querido, essas coisas. O Pai não quer só que nós tenhamos comunhão com Ele. O Pai não quer só que nós reconheçamos que nós somos filhos dEle. Mas Ele quer que eu e você reconheçamos que esse irmão abençoado que está aí do teu lado, ele também é filho de Deus. Ele também precisa ser abençoado. Ele também é alvo da graça e do amor de Deus. Ele também faz parte da família de Deus. Você pode apertar a mão dele e dizer: meu irmão, me alegro com a sua vida na casa de Deus nessa noite. Você é meu irmão, você é minha família, nós somos família de Deus. O pai então teve todo um esforço ali para restaurar a comunhão dos filhos com ele mesmo e dos filhos uns com os outros. Nessa noite, Deus está nos reunindo aqui mais uma vez para trabalhar na nossa comunhão com Ele, mas também trabalhar na nossa comunhão uns com os outros, para que nós possamos nos alegrar quando os outros são abençoados. Você pode dizer para o seu irmão: meu irmão, eu vou me alegrar com a sua bênção. Fala para ele: quando você fizer o churrasco da vitória, não esquece de me chamar não, bota meu nome lá. Eu quero estar lá, eu quero festejar com você, eu quero me alegrar com você. Porque eu sou teu irmão, você é o meu irmão. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor?